Bom, pessoal, boa noite. São 19h33. Conforme prometemos, estamos aqui para uma reunião para falar sobre finanças, sobre investimentos. E eu preparei um material para aprofundar um pouco mais o conceito de fundo imobiliário, como que ele se comporta ao longo do tempo, os benefícios, uma rentabilidade média de últimos 12 meses. Eu procurei fazer esse trabalho para poder desmistificar algumas coisas que algumas pessoas me mandaram dúvidas sobre os fundos imobiliários. Eu considero um grupo de ativos muito bom, que deve com certeza fazer parte da carteira de investimentos de qualquer pessoa que queira criar renda passiva, e a pessoa tem que acreditar nesse movimento, nessa valorização, tem que acreditar no longo prazo. Às vezes você compra uma cota de fundo imobiliário, ela cai nos próximos meses, você fica decepcionado, mas no longo prazo, no médio e longo prazo, tem que acreditar e tem que ter em mente que os investimentos, não só fundos imobiliários, como qualquer outro tipo de investimento, ele precisa de tempo de maturar. Tá? Então não queira fazer investimentos e ter lucros altíssimos já no primeiro mês, pode até dar uma sorte, né, de acontecer. Isso também vale para chamar a atenção, porque muita gente me pergunta, Rafael, eu conheci um pessoal que está me garantindo aqui 1% ao dia. Cara, saia desse tipo de coisa que normalmente é pirâmide. E a pirâmide, ela te dá alegria. No dia que ela que dá algum problema, você não tem nem tempo de sacar o seu dinheiro. Tá? Então, fuja de investimentos que tem muita gente, muita empresa garantindo, né, 1, 2, 3% ao dia. Isso no mercado financeiro convencional não acontece. Tá? Aqui no grupo do Facebook eu não participo muito, não tenho muita entrada aqui, mas se tiverem alguma dúvida que queiram que eu veja, que eu queira discutir com vocês, manda um direct para mim no @RafaelCisne, que aí fica mais fácil, né, e fica mais rápido a nossa comunicação, caso vocês tenham alguma dúvida. Tem gente que tem o meu celular, e aí, obviamente, pode utilizar, né, quem utiliza sabe que eu costumo responder, só por um descuido, mas tendo alguma dúvida, manda lá um direct para mim no @RafaelCisne no Instagram, que a comunicação é mais rápida, tá? Aqui eu só entro realmente no dia da reunião. Então, deixa eu compartilhar um pouco aqui minha tela com vocês, para que vocês vejam esse trabalho aqui. Deixa eu ver aqui, calma aí. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu até falei um pouco sobre esse slide aqui lá na minha página do YouTube, né, mas quem não viu, eu vou falar com mais detalhes, com mais aprofundamento aqui na mentoria. Tá? Então, lembrando, fundos imobiliários é um grupo de ativos que deve fazer parte dos investimentos de qualquer pessoa que queira gerar renda passiva no mercado financeiro. Então, eu falo sempre de fundo imobiliário e eu queria fazer aqui um estudo, né, estudar aqui o comportamento de um fundo imobiliário específico nos últimos 12 meses. Para a gente ver o que acontece num fundo imobiliário em 12 meses, o que a gente pode esperar de rentabilidade de um fundo imobiliário. Eu peguei esse fundo aqui praticamente quase que aleatoriamente, tá? Não foi nenhum estudo direcionado. Esse aqui é um fundo de fundos, ou seja, a gente tem fundo imobiliário de shopping center, de galpões industriais, de educacional, de agências bancárias, de lajes corporativas, de títulos vinculados a imóveis, e esse daqui é um fundo que compra cota de outros fundos. Então, acaba que esse tipo de comparação é bom, porque a gente vai ter mais aqui uma média, né, de rentabilidade dos fundos imobiliários. Então, eu quis fazer uma simulação de 12 meses, para a gente entender o que a gente pode esperar de um fundo imobiliário em 12 meses. Né? Não quer dizer também que o que aconteceu com esse fundo nos últimos 12 meses vai se replicar exatamente nos próximos 12 meses, porque no mercado financeiro as coisas não acontecem com previsibilidade. Né? A gente tem algumas estimativas, mas as coisas podem mudar. Então, eu fiz aqui uma simulação que 12 meses atrás,
aqui é o finalzinho de julho, né, final de julho do ano passado, a gente comprou uma cota desse fundo, né, e 12 meses depois, a gente viu uma variação da cota de 10,5%. Tá? E aí, a gente já entra em outro conceito que a gente já falou, que qualquer tipo de investimento, a gente tem no mercado financeiro, a gente tem assim, o costume de fazer uma comparação com a taxa Selic, porque a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, ela norteia os investimentos. Se a gente está recebendo menos do que Selic, é fácil. Você vende esse investimento, né, uma poupança, por exemplo, e compra um título Selic, né, um LFT no Tesouro Direto. Então, só aí você já vai passar a render a taxa básica de juros da economia. Então, é a comparação que a gente faz. Obviamente que, se for um investimento de renda variável, em algum momento ele pode ficar abaixo da Selic, mas ele tem um comportamento diferente, né? Não é uma linha reta, igual o investimento numa Selic, no fundo DI. Ele oscila, pode dar abaixo do CDI, mas também, em determinados momentos, sobe muito acima do CDI. E foi o que aconteceu com esse fundo. Se a gente pegar a rentabilidade em 12 meses, né, ela deu 10,5%, enquanto a Selic deu 6,35% no mesmo período. Só esse investimento por eles, do jeito que está aqui, ele já me deu 165% do CDI, tá? Fazendo essa comparação. Eu divido os 10,5% pelos 6,35% do CDI no período. Tá? Então, me deu aí 165% do CDI. Lembrando que, por exemplo, uma caderneta de poupança, ela rende, por lei, 70% do CDI. Então, uma caderneta de poupança iria render apenas, aqui no período, 4,44%, e esse fundo rendeu 10,5%. Então, isso foi só a variação da cota. E repare aqui o interessante, né, depois que eu fui ver, foi bom ter pego aqui esse fundo, porque logo depois que a gente comprou, cara, a cota despencou. No final de julho, agosto, setembro, outubro, até novembro, nesse período todo, ela caiu mais 15%. Então, se a pessoa tivesse comprado, vamos supor, 100 mil reais, ela teria perdido 15 mil reais nos próximos 3 meses. Só que, como é um investimento com características de renda variável, depois ele retomou o crescimento dele e fechou os 12 meses com 10,5%. Agora, a gente sabe, eu já falei bastante sobre isso, que o fundo imobiliário, ele não é só o rendimento da variação da cota. Ele tem os proventos mensais, inclusive é a principal rentabilidade que eu procuro num fundo imobiliário. Eu não fico muito preocupado se o fundo vai subir o valor da cota ou não. A minha preocupação maior ao escolher um fundo imobiliário é como que ele tem pago de proventos mês a mês. Tá? Então, eu fiz aqui no próximo slide, eu fiz uma tabela, né, de todos os proventos que esse fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses. E aí eu calculei a taxa interna de retorno, né, que é a TIR, que ele calcula a rentabilidade levando-se em consideração o recebimento desses proventos mensais. Então, veja que lá no final de julho eu comprei uma cota por R$ 89,30. Agora, aqui no começo do mês aqui de agosto, a cota estava R$ 98,70, então eu ganhei mais ou menos 10,5% na variação da cota. Porém, eu ganhei esses proventos mês a mês, porque a gente sabe que os fundos imobiliários pagam proventos, né, que são decorrentes dos aluguéis dos imóveis, e esse aluguel ele é distribuído mês a mês. Então, esse fundo aqui, ele pagou, olha aqui, no mês de agosto, 36 centavos por cada cota que você tivesse comprado no mês anterior ao mês de agosto. No mês de setembro, 43 centavos, e assim foi até julho desse ano, 2019, que ele pagou aqui 80 centavos por cota. Então, eu calculando a taxa interna de retorno da variação da cota desse fundo imobiliário, mais os proventos recebidos mês a mês, por cota, me deu uma TIR em 12 meses de 17,5%. Sabe? Isso é uma coisa que eu sempre chamo atenção, porque até pessoas mais experientes, elas começam a ouvir falar de fundo imobiliário, e ela compra, e aí ela fica 12 meses com a cota e fala assim, nossa, mas a minha cota rendeu só 10%,
enquanto a Bolsa rendeu 20%, 30% no mesmo período, né? Então está pouco. Então as pessoas esquecem de que, por mais que ela saiba que o fundo imobiliário paga todo mês, ela esquece de fazer a conta da rentabilidade considerando os valores dos proventos pagos mensalmente. Então, não deixe de fazer essa comparação, não esqueça disso, porque às vezes você pode tomar uma decisão de investimento equivocada, achando que o fundo está rendendo pouco, quando na verdade está tendo uma baita de uma rentabilidade com um baixo risco, né? Os fundos imobiliários normalmente têm um risco abaixo das ações, né? Porque quando o mercado cai, as ações caem muito mais do que os fundos imobiliários. E às vezes até quando as ações caem, os fundos imobiliários sobem. Às vezes, por quê? Porque o pessoal está procurando um fluxo de caixa recorrente, seguro, né? Dado que o mercado acionário, quando passa por dificuldades, por temores, as pessoas vão procurar menos risco. Aí o fundo imobiliário tem uma previsibilidade de recebimento muito, muito segura, porque não é porque o preço caiu que, por exemplo, um fundo de shopping center, que a Zara, a C&A, a Renner, Magazine Luiza, sei lá, vai parar de pagar aluguel porque o valor da cota caiu no mercado, não tem nada a ver. Então a gente continua com um recebimento do aluguel mensal, mesmo a cota caindo de preço. E aí, eu estou vendo aqui que esse fundo me deu uma rentabilidade de 17,5% em 12 meses, lembrando que o CDI deu 6,35% no mesmo período, então essa me deu uma rentabilidade de 275% do CDI. Eu considero um excelente investimento. Tá? Então, por isso que eu sempre falo que fundo imobiliário deve fazer parte da sua carteira de investimentos, e veja a facilidade que você pode comprar, por exemplo, uma cota desse fundo, hoje está mais ou menos R$ 99,00. Então, por R$ 99,00, se você tem conta numa corretora que não paga taxa de corretagem para comprar fundo imobiliário, você pode comprar uma cota por R$ 99,00 e ir fazendo a sua carteira crescer mês a mês, né? Compra uma cota por mês, vai comprando a quantidade de cotas que você consegue, e com isso você vai alavancando os seus resultados. Por exemplo, a XP, a Clear, a Rico, são exemplos de corretoras que não cobram taxa de corretagem para fundos imobiliários. Então, você pode fazer um investimento mesmo com pouco capital, não tem desculpa. Então, a gente viu aqui a taxa interna de retorno nos últimos 12 meses desse fundo imobiliário, e só que não é só isso. Eu fiz aqui no próximo slide uma outra simulação se a gente tivesse comprado uma quantidade maior de cotas, tá, desse fundo aqui. Então, eu fiz uma simulação se lá em julho do ano passado a gente tivesse comprado 300 cotas desse fundo imobiliário, né, que iam totalizar R$ 26.790. Então, no slide anterior, a gente viu que no mês seguinte ao da compra, no mês de agosto, esse fundo ele pagou 36 centavos de proventos por cada cota que você possuía. Então, multiplicando os 36 centavos pelas 300 cotas que foi adquiridas em julho, já te dava um provento naquele mês de agosto de R$ 108,00. Então, na época, a cota estava abaixo de R$ 80,00. Então, a gente conseguiria, naquele mês, comprar uma cota a mais com o provento recebido do fundo imobiliário. Então, aqui que a gente vai perceber muito esse efeito multiplicador do fundo imobiliário, né, do juros sobre juros, porque você recebe o provento, compra mais cota, aí no mês seguinte você já vai ter um provento, não tendo com base as 300 cotas iniciais, mas 301 cotas. Né? E aí isso se repetiu aqui no longo desses 12 meses. No mês de setembro, a gente recebeu 43 centavos por cota, multiplicado pelas 300 cotas. E aqui eu nem calculei aqui as 301 cotas, né? Porque, na verdade, você já recebeu um valor maior porque você comprou uma cota a mais no mês anterior. Então, recebendo aqui os R$ 129,00, você compraria mais uma cota. E assim foi seguindo aqui a vida, né, mês a mês. Cada mês aqui, teve mês que eu conseguia comprar 2 cotas a mais só com o valor dos proventos recebidos.
Teve mês aqui, ó, maio e junho, que eu comprei 3 cotas a mais com o valor recebido, né, dos proventos, e chegou acumulando aqui em 12 meses, eu recebi um valor de 2.448 só de proventos. Lembrando que os proventos dos fundos imobiliários, esse valor aqui, ele é isento de imposto de renda até hoje. Tá? E o Paulo Guedes está sempre procurando, sempre o ministro da Economia chega falando que vai voltar a tributar e tal, vai começar a tributar, então, mas hoje esse valor aqui, ele é isento de imposto de renda. Você recebe no final do ano uma cartinha dos fundos imobiliários, com o valor recebido com todo o valor recebido no ano, e você lança lá naquela conta de rendimentos isentos não tributáveis. E aí perceba que em 12 meses a gente conseguiu aumentar a quantidade de cotas em quase 25%, em quase 30%, em quase 10%, né? A gente tinha 30 cotas, no final de 12 meses a gente tinha 25 cotas a mais. Então, vamos ver quanto que rendeu, então, na verdade, o fundo imobiliário. Sendo que, lembra que a gente viu aqui, que só olhando a variação da cota em 12 meses, ele deu uma rentabilidade de 10,5%, só que a gente tem que considerar, aqui a gente considerou os aluguéis mensais, deu 17,5%, e aqui eu considerei já reinvestindo o valor recebido dos proventos em novas cotas do mesmo fundo imobiliário. Então, chegou aqui no final de 12 meses, eu vendi 325 cotas pelo valor de R$ 98,70, que me deu um valor de R$ 32.058, né, contra os 26.790 iniciais, me deu uma variação percentual de 19,66% em 12 meses. Tá, lembrando que o CDI no período foi 6,35%, isso me deu uma rentabilidade de 309% do CDI, sabe? Então, todo investidor tem que ter na cabeça essa questão do CDI, comparar os investimentos. Um fundo imobiliário, só a variação da cota me deu 160% do CDI. A bolsa, ou sei lá, uma debêntures, um fundo de ações. É bom ter essa comparação, porque se alguém for te oferecer, no banco principalmente, um investimento que você chega no gerente do banco, né, ele te oferece um investimento, e você pergunta para ele, tá, quanto é que rendeu isso nos últimos 12 meses, em relação ao CDI? Aí vai falar assim, se rendeu 5%, foi lá 75%, 80% do CDI. Aí você sabe que existem investimentos disponíveis para você no mercado financeiro, né, que podem te pagar 160%, 200%, 300% do CDI. Lembrando que isso aqui foi uma análise do histórico desse fundo, nunca quer dizer que o que vai acontecer nos próximos 12 meses vai ser exatamente o que aconteceu nos últimos 12 meses. Mas a gente tem uma previsibilidade de recebimento de aluguéis muito forte, assim, é muito previsível, né, os valores recebidos dos aluguéis nos fundos imobiliários. Você pode ver aqui, ó, que, por exemplo, em julho, ele pagou 80 centavos por cota, em junho 90, 75. Então, aqui em agosto e setembro do ano passado, realmente foram os menores proventos pagos aí nesse período, mas pode-se ver que tem uma previsibilidade muito boa, né, de recebimento dos dividendos, né, dos proventos. Então, eu quis reforçar todo esse conceito, né, de fundo imobiliário, porque as pessoas, às vezes, a gente está no momento que a gente vê algumas ações subindo 10, 15, 20, 30, sei lá, você pega até o Banco Inter, aí, que você subiu 400%, o Banco Pan subiu 400% nos últimos 6 meses, o Banco Inter. Então, lógico que são anomalias, né? A gente não tem como prever coisas assim, ação subindo tanto e tão rápido, não é uma coisa normal. E as pessoas, às vezes, olham para o fundo imobiliário, acham que ele não está rendendo bem, mas nunca se esqueçam de colocar na conta o valor mensal recebido, né, dos proventos, e de reaplicar esses valores. Porque aí você vai ter o efeito multiplicador ao longo do tempo, né, de quanto que você vai aumentando mês a mês o seu valor recebido só com o próprio fundo imobiliário. Tá? Então, dá até para você fazer uma tabela, depois que você chegar num valor significativo, assim, de fundo imobiliário, sei lá, uns 40, 50 mil, você vai começar a receber 400, 500 reais por mês,
aí você faz uma tabelinha de pegando os R$ 500 por mês e investindo em... aí você pode escolher um fundo imobiliário para fazer essa simulação, quanto que você vai ter, por exemplo, daqui a 10 anos, só reaplicando o valor que você já tem no fundo imobiliário, sabe? Vai dar valores exorbitantes. Então, o efeito multiplicador aqui, né, do juros sobre juros, é muito poderoso. Usem isso nas suas carteiras, né, nas suas rentabilidades. Não desistam, não desestimulem dos fundos imobiliários, porque as pessoas às vezes vê. Eu lembro que eu falei aqui no começo, a gente comprou essa cota aqui no final de julho do ano passado, aí teve julho, agosto, setembro, outubro, novembro, que o fundo caiu 15%, né, então o cara está desavisado, vende, larga, sabe, o cara que é inexperiente na bolsa, geralmente ele compra na alta e vende no prejuízo, então, e vende na baixa, sempre tem prejuízo. O investidor que ele tem mais consciência, ele aproveita momentos de baixa para comprar ativos que ele acredita que vai se valorizar no momento seguinte. Esse, assim, era o maior recado que eu gostaria de dar hoje para reforçar essa ideia do montar uma carteira de fundo imobiliário. Quem não começou ainda, cara, começa comprando uma cota, 2 cotas, 3 cotas por mês, que é fácil, e vai aumentando isso ao longo do tempo. Quando você tiver um valor mais significativo, igual a gente viu ali, a própria rentabilidade do fundo imobiliário já te permite comprar novas cotas mês a mês. Então, se você... tanto é que eu fiz uma conta dessa para alunos da UNB, né, que aí é um pessoal mais novo, tem 18 anos de idade, 19 anos, 20 anos, né, eu falo para ele, cara, se você pegar R$ 200 por mês e investir em ETFs, fundos de ações e fundos imobiliários, R$ 200 por mês, quando você chegar antes dos 60 anos de idade, você vai ter R$ 1 milhão, né, e esse R$ 1 milhão vai te dar uma renda passiva aí entre 10 e 15 mil reais facilmente. Então, por quê? O rigor de pegar um valor todo mês, separar para fazer os investimentos. Mais do que isso, sabe, é a coisa que eu falo sempre e reforço. O que tem que ser feito é isso, sistematizar, ter disciplina e acreditar no longo prazo. Não se sentir frustrado com baixas rentabilidades no curto prazo. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Rafael. Se tiverem alguma dúvida, a gente resolve agora. Rafael. Quem está falando? Gustavo. Ô, Gustavo, fala, meu caro. Esses rendimentos mensais que o fundo dá, eles são depositados na conta de origem da operadora? Isso, na conta da corretora, né? Então, quando você abre a sua conta na corretora, você vai, quando você vai investir, você transfere o dinheiro da sua conta corrente para a conta da corretora. Lá na corretora, você usa o home broker para comprar os ativos, né? No caso aqui, a conta de fundo imobiliário. Então, a Bolsa, né, todo o sistema da B3, né, que antigamente era a CBLC, a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, todo o mecanismo por trás ali, a tua corretora te representa e ela que faz esse trabalho para você. Então, o fundo, ele vai pagar os dividendos, a corretora sabe que você tem esse direito e ela deposita em dinheiro na sua conta da corretora. Então, por exemplo, quem tem conta na XP, na Clia, na EasyInvest, na Rico, cai na sua conta, então fica lá. Geralmente, a maioria dos fundos imobiliários paga por volta do dia 15, uns um pouco antes, um pouco depois, mas a grande massa é dia 15. Então, quando você compra uma cota de fundo imobiliário, você pode ir lá na sua conta da corretora, que no dia 15 está lá um dinheiro disponível. Aí, quem já está com a carteira grande, está usando como renda passiva, você pode sacar esse dinheiro da sua conta corrente e utilizar, ou você já pega, é o dia que você tem que marcar na sua agenda, para você ou depositar um pouquinho mais, ou já pega esse dinheiro e já recompra em novas cotas. Mas cai sim na sua conta automaticamente. Então esse reinvestimento ele não é automático, né? Todo mês tem que ir lá e comprar. Tá bom. Tem que ir lá e comprar. Então eu falo para todo mundo que já tem uma carteira um pouquinho maior, né, que já recebe ali a partir de R$100, você vê que tem cota de fundo igual esse fundo aqui, ele está R$99. Então, você já tem uma quantidade de fundo imobiliário. Tem gente que tem R$1 milhão, né, em fundos imobiliários, recebe 10 mil por mês, 8 mil, 10 mil.
Então, eu sempre coloco lá, lembra nos lembretes lá, do celular, na agenda, dia 15 já entra na conta da corretora para comprar novas cotas. Aí, qual comprar? Aí eu vou deixar, eu já falei nos vídeos passados, né? Para ajudar vocês, uma carteira básica de fundos imobiliários. Então, vamos supor, eu tenho na minha carteira, vamos supor, 10 fundos imobiliários, né? Aí vamos supor que eu receba de proventos R$500, juntando tudo. Então, eu não vou sair comprando, né, dos 10 fundos, porque, poxa, não dá. Então, eu pego esses R$500, escolho um deles e faço esse aporte e compro mais cotas. Aí, no mês seguinte, eu posso, de repente, escolher um outro. Eu vou reequilibrando ao longo do tempo, né, fazendo esse equilíbrio entre os fundos imobiliários que eu tenho. Eu vou deixar anotado aqui para o nosso próximo encontro, eu falar rapidamente, assim, se eu tenho uma carteira de 4, 5 fundos imobiliários, qual escolher naquele mês, né? Que é basicamente essa conta da rentabilidade. Geralmente, eu escolho o que está rendendo mais naquele mês, tá? E aí eu vou reequilibrando isso nos meses seguintes. Beleza, obrigado. Que mais? Mais dúvidas aí sobre fundos imobiliários ou sobre outro investimento? Sobre o... É o Bruno. Posso fazer a pergunta, Rafael? Ô, Bruno, lógico, O que acontece? Com a queda da Selic, né, o que eu vi sobre fundo imobiliário, que o pessoal falou que quem vai ser afetado de uma forma mais forte assim, vão ser os fundos de papel. Aí eu não sei se você poderia falar alguma coisa sobre isso, sobre a queda da Selic e os fundos imobiliários, porque os fundos de tijolo parece que assim, só se mexer no IGPM, IPCA com o tempo que pode mexer nos proventos, né? Mas que o primeiro impacto seria nos fundos de papel, assim. Eu não sei, queria só saber a sua opinião sobre isso. Tá. Bruno, eu não vejo esse impacto, né, nos fundos de papel. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele tem a característica legal que lá no fundo ele está ligado a imóveis. Então, quando a gente compra um fundo imobiliário de tijolo, né, tradicional, o próprio fundo é proprietário dos imóveis. E a gente, como cotista, em segunda instância, proprietário, lá a gente tem as cotas ali. Agora, um fundo de papel, ele tem um imóvel por trás, né, e aí o estruturador ele emite, por exemplo, um CRI, um CRI, um Certificado de Recebível Imobiliário, que é na verdade um título de crédito, né, que ele empresta dinheiro para quem está construindo ou fazendo uma reforma, e a gente tem na contrapartida um pagamento de juros mensal ou semestral, que está vinculado ao aluguel daquele imóvel, sabe? Então, no final das contas, a gente tem esse vínculo ali. Então, geralmente, o CRI, né, ele é emitido, geralmente, tá? Ele é emitido a uma taxa, assim, por exemplo, IPCA mais X, né, inflação mais um prêmio. Então, por exemplo, então, ele é corrigido pela inflação. Talvez, num segundo momento, como a Selic ela cai, às vezes o prêmio nos CRIs emitidos pelo mercado, ele cai um pouco também, sabe? Em vez de ser inflação mais 6, vai ser inflação mais 5,5. Isso pode acontecer nos títulos emitidos. Agora, nos CRIs especificamente emitidos para fundos imobiliários, eu não sei se vai acontecer isso. Por quê? Porque a gente faz essa conta da rentabilidade do fundo imobiliário mês a mês, para a gente tomar a decisão de investir no fundo imobiliário. Se o fundo imobiliário tem CRIs, que os CRIs estão com a taxa muito baixa, o valor repassado mês a mês vai ser baixo também. Então, a gente não vai escolher esse fundo imobiliário para a nossa carteira. Entende? Então, eu acho assim, porque tem os CRIs de mercado normal, que são emitidos, a gente, como investidor, pode ir lá e comprar um CRI diretamente, e tem operações estruturadas que os CRIs já vão direto para fundo imobiliário, não são nem CRIs que estão disponíveis no mercado, sabe? Porque se, por exemplo, vamos supor lá, o Reding Grifo, né, ele vai estruturar um fundo imobiliário,
e ele é administrador do fundo, ele ganha, sei lá, 1%, 0,5%, pela administração do fundo. Se ele emitir um fundo que está pagando poucos proventos, cara, esse fundo não vai ter, sabe, ele vai ficar esquecido no mercado. Entende? Então, eu não acho que o administrador do fundo vai colocar ali certificados de recebíveis imobiliários com taxas abaixo. Tá? Inclusive, eu tenho na minha carteira um fundo que é de títulos, né, que é mais ou menos esse tipo de comportamento, que é aquele FEXC11, que é um fundo de títulos. Cara, esse fundo está pagando super bem, a cota está se valorizando super bem e nos últimos 12 meses, e a Selic só veio caindo nos últimos 12 meses. Entende? Então, não estou vendo esse comportamento, porque a Selic não está caindo só agora, né? A Selic, ela saiu lá de 2016 de 14,5%. Né? Então, a maior queda da Selic, ela já aconteceu, na verdade, né? Pô, você pega de 14,5% para 6,5%, que é mais de 50%. Agora vai ser ajustes pequenos, caiu de 6,5% para 6%, cara, se cair um pouquinho mais, vai 5,5%, 5,75%, sabe? Mas a grande queda da Selic já aconteceu e os fundos de papel estão bombando. Tá? Beleza? O que mais? Mais alguma dúvida aí? Luciano, Micheline, Alcindo. Rafael. Oi. Alcindo. Oi, Alcindo, tudo bem, meu caro? Tudo bem, meu irmão, querido. Olha só, esses dias eu perguntei para ti sobre que eu estava acompanhando alguns fundos que eu comecei a investir, e eu notei que um deles tinha baixado bastante naqueles dias. Eu perguntei se você considerava isso ou não, e você me respondeu que não, que você pensa mais a longo prazo e que isso acontece seguido, deles baixar e subir. Tá, mas eu também acompanhei, porque a gente fica acompanhando outras pessoas, indicações, carteiras recomendadas e tal. Eu tenho notado que algumas pessoas, os investidores, de mês a mês, eles tiram um fundo da carteira e colocam outro, eles substituem um fundo pelo outro. Você faz isso também ou não? Sim, Alcindo, boa pergunta. Primeiro, deixa eu só retificar, né, um pouco a resposta que eu dei, porque realmente pode ter um pouco de dúvida aí. O fundo caiu e eu tenho que fazer alguma coisa. A resposta certa é depende. Né? É porque, assim, na minha carteira, eu não me preocupo. Agora, por exemplo, você pode falar qual fundo especificamente foi que teve essa queda? É o GGRC11, se não me engano. Ah, tá. Beleza. Então, esse daí é um fundo que está na minha carteira e esse realmente é um que eu não me preocuparia. Tá? Agora, vou falar assim, quando que eu me preocupo? Mas é porque, assim, quando a preocupação é grande, eu geralmente nem entro no fundo, porque tem alguns sinais ali que já indicam. Vou dar um exemplo para você. Tem um fundo que eu esqueci o código dele, cara, mas me ofereceram esse fundo, né, me mostraram, algum colega de trabalho, acho que há uns 2 anos atrás, cara, rentabilidade perto de 1% ao mês, cara, e aí, vamos comprar, eu olhei o fundo, falei, cara, jamais. E esse daqui era um fundo, era inclusive administrado pela XP, tá? Cara, eu não vou lembrar de cabeça, porque são 139 fundos, né, imobiliários. E aí, mas qual que era a tese de investimento desse fundo? Esse fundo, ele tinha um único imóvel, que era um prédio em Macaé, alugado para a Petrobras. Sabe, contrato até 2020. Então, o pessoal falou assim, não, mas acho que é 2021 o contrato até 2021, se a Petrobras entregar, vai pagar a multa até 2021. Cara, eu não gosto, até porque tem outros fundos imobiliários, o BRCR11, por exemplo, é um dos maiores fundos imobiliários do mercado, tem mais de 2 bi de PL, e tem aquela torre almirante que estava alugada para a Petrobras. A Petrobras, há 2, 3 anos atrás, entregou, cara, a rentabilidade do fundo saiu de 0,80 para 0,35, né, porque tinha um peso grande. Né? Agora lá, é um prédio de luxo, um prédio padrão A,
lá em Botafogo, né, no Rio. Então, é um prédio que dá para alugar fácil. Inclusive, é um fundo inclusive, recomendado, mesmo estando desalugado. Ele ficou com recomendação porque a cota dele estava abaixo do valor patrimonial, podia subir bastante, daqui a pouco ia arrumar um inquilino e tal, beleza, tá? Não tem problema nenhum. Até tive o BRCR11 por muito tempo e é um fundo bem recomendado. Agora, um único imóvel em Macaé, alugado para a Petrobras, cara, não entra. Tá? Então, se é um caso desse que o cara tem a cota e cai bastante, aí é o caso de pensar em sair, sabe? A Petrobras ela vai honrar o aluguel até 2020, 2021, vai pagar a multa e tal, mas esse fundo, se você olhar o gráfico dele, ele caiu em um dia, acho que caiu 50%, sabe? Aí é um absurdo, entendeu? Agora, o GGRC11, ele é um fundo de galpões logísticos, né? E é um fundo que eu acompanho desde o começo, eu tenho ele na minha carteira, e o cara foi lá, o gestor foi lá e comprou os galpões, ele começou com 8 empresas, deve ser as mesmas 8 ou aumentou para 10. Mas, por exemplo, ele foi lá na Ambev e falou, Ambev, eu compro os seus galpões desde que você faça um contrato de aluguel de 10 anos comigo, sabe? E o grupo de empresas é só empresa padrão A, sabe? Tipo Ambev, Casa e Construção, tem uma drogaria grande, acho que, não lembro agora direito, mas a carteira era boa. Então, contratos de aluguel, pô, perfeitos, sabe? 10 anos, resultado pela inflação e tal. Aí o que aconteceu? Esse fundo, ele subiu bastante. E ele foi subindo, a rentabilidade dele. Como a gente tem um fluxo de aluguel muito previsível, né, o aluguel ele fica do GGRC11, se você vê, sei lá, 0,80 por cota nos últimos 12 meses. Quando a cota vai subindo, né, a rentabilidade do fundo vai caindo, porque é aquele mesmo valor por cota e a cota está cada vez mais alta. Né? Então, a gente pode fazer essa migração. Vamos supor, eu tenho uma carteira de 3, 4, 5, 10 fundos imobiliários. Aí, mês a mês, eu vejo, cara, nossa, o GGRC11 é um excelente fundo, não tenho dúvidas quanto o pagamento de dividendos dele, só que está baixo em relação a outro, por exemplo. Um está me pagando 0,80 e poucos e o GGRC11 0,50, por exemplo. Você pode fazer isso, sabe? Eu não sou contra, a pessoa tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aí... Por que eu não falo disso no início? Porque envolve... às vezes o cara pega a informação de alguém, aí vai comprar um fundo desse que paga 1% ao mês e daqui a 3 meses a cota cai 50%, entende? Esse prédio aí, lá em Macaé, cara, sei lá, vai ficar 3, 4, 5 anos para poder arrumar outro inquilino, entende? Então é uma situação complicada. Então por isso que eu não falo disso muito no começo, mas sim, se você já tem um pouco mais de expertise, você tem confiança, você fala, poxa, caramba, eu vou pegar aqui... Eu vou pegar aqui o GGRC11, está me dando 0,50, vou migrar, por exemplo, esse que eu fiz a análise aqui é um Mogno, né? É um fundo gerido pelo Pactual, é um fundo de fundos. Esse daqui está me rendendo 0,65 e está mais diversificado porque é um fundo de fundos. Cara, vai lá, vende um pouquinho e compra um pouco, sabe? Eu só não fico incentivando as pessoas a fazer isso para não perder a mão do negócio, sabe? Fazer uma coisa errada. Mas se você já tem confiança, vai tranquilo, entendeu? Beleza, obrigado. Responder chulo, duas coisas. Primeiro, o que acontece? Acontece muito, né, hoje em dia, por exemplo, todo mundo que conhece a Empíricos, né? Sim. Então, a Empíricos, a empresa cresceu muito, dá recomendação, não quer dizer que eles são os papas, mas eles dão recomendação, às vezes dão recomendação boa, às vezes não tem muito a ver, às vezes quer vender, quer fazer volume, entendeu? Então, por exemplo, já aconteceu 2 vezes já recentemente. Primeiro, tem um fundo que eu também tenho ele, né, que é o MAL11. O MAL11 também ele é um único imóvel, mas ele é um shopping center em Maceió. O shopping center não tem um único inquilino, né, são dezenas de lojas ali. Então, estava pagando direitinho, fui lá e comprei. Inclusive, ele estava na carteira da Empíricos também, há um tempo atrás. E aí, há uns 2 meses atrás, por exemplo, mais ou menos, 2, 3 meses atrás, a Empíricos lançou um relatório recomendando a venda desse fundo, porque tinha mudado o gestor e eles estavam em dúvidas quanto
quanto à capacidade ou os atos do novo gestor. Quando lançou aquilo, eu falei assim, mas o gestor mudou tem 2 meses já, porque o relatório saiu hoje. No dia que saiu o relatório, cara, o fundo caiu uns 10%. Mas não tem nada a ver com o fundo em si. Como a Empíricos ela já é uma influenciadora de mercado, ela dá uma recomendação, a cota sobe ou desce. Né? Então, você vê, o fundo estava, acho que a 104 e caiu até 94. Depois você pode ver no gráfico. E aí, muitas pessoas me ligaram, Rafael, esse fundo estava na tua carteira, que eu sei, o que aconteceu? Eu falei assim, cara, olha, se for uma recomendação de venda, eu vou continuar. Para mim não mudou nada, e de repente até uma oportunidade de compra, porque o fundo continua o mesmo, apesar da recomendação de venda. Né? E, realmente, as pessoas que venderam influenciadas pelaquela informação, foi só aquela informação que fez cair. Se você ver o comportamento depois, o fundo voltou a subir, ele saiu de 94 e chegou a 105. Então subiu mais de 10%. Então quem comprou ali naquela queda foi excelente, porque além de ter uma rentabilidade boa, né, ainda pegou uma valorização da cota boa. Hoje essa cota desse fundo deve estar perto de 102, mais ou menos. Inclusive ele está fazendo uma subscrição agora, para quem já é cotista, a 101 e pouco. Sabe? Então, às vezes a recomendação de venda não significa que o fundo é ruim. Do GGRC11, também saiu uma recomendação da Empíricos, falando da rentabilidade. Porque, igual eu te falei, a cota começou a subir muito, a rentabilidade ficou baixa. E aí você começa a tomar decisão de investimento. Cara, eu vou vender e comprar outro que está dando uma rentabilidade maior. Agora, a estrutura do fundo, né, o fluxo de caixa, vai continuar o mesmo. Tá? Beleza. Rafael, posso fazer outra pergunta? Lógico, só 253, por favor. Tá, olha só. No caso dessa migração de uma cota para outra e tal, e aprender o processo todo, tem alguma fonte que tu recomenda para que a gente possa estudar, para aprender mais, para que a gente consiga adquirir essa expertise que você falou? Pois é, eu acompanho muitas essas empresas que fornecem informação no mercado e tal, então é o que eu te falei, você vê, te falei de 2 recomendações da Empíricos que influenciou o mercado, influenciou a decisão e não foi uma estratégia vencedora, porque o pessoal caiu na informação de venda e subiu logo em seguida, então a pessoa teoricamente teve ali um prejuízo, vamos dizer assim. Sabe? Então, qualquer empresa que for te dar recomendação, ela vai ser passível de erros. Entendeu? Porque eu já fiz as análises que eles fazem, tanto de ações, fundos imobiliários, debêntures. Cara, eu passei 20 anos da minha vida fazendo, dentro de fundo de pensão, fazendo essas análises. Fluxo de caixa, ABL, né, área bruta locável, taxa de juros, concentração de mercado, perspectivas e tal. Cara, a gente junta planilhas com muita informação. E a gente erra, sabe? Então, assim, não vai existir uma empresa que vai te dar um negócio 100% certo, sabe? Então, vai entrar um pouco, assim, do conhecimento, né, que eu quero que você tenha, que poxa, não, realmente, o fundo está realmente rendendo menos, tem outro que está rendendo mais. Eu vou migrar de um fundo A para o fundo B, o fundo A eu sei o que é, um fundo de galpão industrial, o fundo B é um fundo de shopping center, um fundo de fundo e tal. Então, se você saber isso, é importante. Agora, se você pega, porque para você julgar se o cara está te dando uma informação que realmente é muito, sabe, relevante ou não. Porque no caso da Empíricos do MAL 11 foi isso, o gestor do fundo trocou. Só que eu já tinha visto essa informação 2 meses antes e para mim não mudou nada. Não quer dizer que o novo gestor vai chegar lá chutando o pau da barraca, né, metendo o bico lá e... Não, o cara quer fazer um bom trabalho, porque senão ele não ganha dinheiro, né? Entendeu? Então, é difícil assim, eu te recomendar porque elas vão acertar como vão errar. Sabe? Então, por exemplo, as casas de pesquisa hoje, a Empíricos faz isso, a Suno Research, tem o site lá, fis.com.br, tem uns 3 sites de fundos imobiliários, específicos para fundo imobiliário. Então, eles estão sempre propondo algumas operações. Tá? Eu te digo o seguinte, que eu sou mais passivo em relação a isso.
né, porque eu vejo que no longo prazo, né, às vezes eu estou com um fundo que está rendendo 0,5%, eu prefiro ficar com ele na minha carteira do que comprar um que vai render 0,9% com mais risco, sabe? Então, Rafael, eu sou aquele cara que... Rafael, hoje todo, assim, muita gente recomenda a assinatura do Clube FI, né? E o Fundos Explorer como fontes para a gente pegar e fazer essas análises também, né? Pois é, agora, assim, quando você pega lá o relatório deles, né, assim, é barato, R$200, assim, a assinatura, né, não é caro, mas é muita informação que você consegue gratuita, às vezes, entende? Então, ele só condensa a informação, sabe? Ele só junta aquilo ali. Né? Que, por exemplo, toda essa informação aqui, você viu no slide que eu passei aqui, né? Tem ali a cota mês a mês e tal, então ele vai pegar, vai juntar, é um fundo de fundos, ele pagou de 9% nos 12 meses, e aí assim vai. Então ele só condensa ali as informações, sabe? Alguns até erram que eles pegam só essas informações de rentabilidade e esquecem de avaliar. É um fundo que tem um único imóvel, alugado para a Petrobras passando por momentos aí de redução de despesas, né, porque tem que reduzir. Então, às vezes, eles esquecem de fazer essa análise. Tá? Mas é o que eu falo. Cara, informação, de repente vale a pena testar, sei lá, sabe? Você ganhar confiança por um momento, por um tempo, né? Depois você vai aprender a pegar, você pega lá esse aplicativo aqui, ó, que é o Trade Map, né? Trade Map é quase que um home broker, vamos dizer assim, tem todas as informações de variação de preço e tal. Cara, você pega ali tudo que o fundo pagou de yield mês a mês, últimos 12 meses, todos os fatos relevantes dos fundos. Então, o que o cara lá faz, né? Então, assim, vai muito da cabeça. O Fundos Explorer, se não me engano, é o único cara que faz as análises. Cara, a gente tem 139 fundos imobiliários. Então, quando a gente pega uma empresa aqui, por exemplo, fundo de pensão, a gente pega, sei lá, cada analista pega 4, 5, 6, 8 ativos para analisar, né? Então, tem uma equipe grande para fazer. Então, o cara tem um site bem elaborado, sabe, é legal as informações que ele passa e tal, mas até onde eu vi é o único cara que faz as análises. Então, a informação que vai sair de lá é a qualidade da cabeça dele, sabe? Qual expertise ele tem, qual background que ele tem, sabe? Isso vale para qualquer um, empírico, sono, inversa, todos eles, sabe? Então, às vezes, eu já entrei em webinário desses caras e eu falei assim, nossa, mas esse cara tá falando tanta besteira, sabe? E as pessoas não sabem, né? Então, o que eu falo é o seguinte, cara, sei lá, testa, né? Se você está com vontade de pegar o assinatura, vai te ajudar. Tenha também essa visão de que os caras não são reis, não são papas. Eles vão ajudar, sim, eu acho que ajuda bastante, mas eles vão errar também, como todo ser humano, tá? Beleza? Eu falei que você tem informações gratuitas sobre isso. Por exemplo, dependendo da corretora que você for, se você tiver conta, você vai lá, às vezes no menu, muita gente às vezes ignora isso, mas você vai lá, menu, conhecimento, investimento, sei lá, aí tem lá ações indicadas, fundos imobiliários, e aí você consegue ter uma tabela de vários fundos com rentabilidade, com yield. Então, às vezes, você consegue essa informação ali, se você quiser uma tabela, você consegue isso muito facilmente. Na XP, se não me engano, até quem não é correntista da XP, tem lá um menu que tem lá relatórios de ações, de fundos imobiliários, que está lá gratuito. Eu acho que aquilo ali ajuda, porque é como se fosse essa análise de yield pago nos últimos 12 meses, o último yield pago, qual que é o tipo de fundo, e aí você pode, lá nesses sites aí, você consegue muita informação gratuita também, sem fazer assinatura, qual que é o tipo de fundo que está sendo qual é o tipo de fundo, né, que é aquele código ali de desrespeito. Então,
a gente consegue pegar muito, a CVM, toda a informação que o cara tem, a CVM dá, a Bovespa dá. Só que ele condensa para você, facilita bastante. Ô, Rafael, para quem quer hoje está começando a investir e pensa em investir por enquanto só em fundos imobiliários, tu acha que está tranquilo ou tu recomenda investir um pouco em Tesouro Direto e alguma outra coisa também? Eu recomendo diversificar. Eu tenho montar uma carteira. O Tesouro Direto hoje, principalmente o Tesouro IPCA, era um ativo muito recomendado por mim até ano passado. Inclusive, o ano passado, o Tesouro IPCA, quando teve lá a eleição, até o final do ano, em 3 meses, ele me deu 40% de rentabilidade, foi excelente. Só que a gente está nos menores níveis, né, desde ever, né? Então, não está sendo uma recomendação muito boa agora, neste momento. Agora, o Tesouro Selic, isso é outra coisa que todo mundo fala, Selic caiu, não compensa mais. Cara, não é bem assim, porque você precisa de ter uma liquidez, tanto como investidor, como pessoa física. Poxa, caramba, quebrei um dente, não estava esperando. Bati o carro, poxa, da onde você vai tirar essa grana? Do seu fundo de liquidez. E aí esse fundo de liquidez ele vai ter que estar num fundo DI, né? Aí na corretora a gente consegue um fundo DI rendendo 106, 107, 108% CDI. No Tesouro Selic, né, que vai render 100% CDI. Se você pegar um fundo de agência bancária, você vai ter ali 80%, 85% CDI. Então eu recomendo que todo mundo tenha uma reserva de emergência. E a reserva de emergência tem que estar em ativo sem volatilidade. Porque se dá uma crise no mercado, você tem que vender a cota de um fundo imobiliário que caiu, sei lá, 30%, mas porque o Trump e a China brigaram, e o Bolsonaro falou uma merda, e aí, sabe, sei lá, aí a cota caiu, você está precisando da grana, tem que vender um ativo excelente a um preço ruim. Entende? Então, já começa por aí. Parte do seu patrimônio tem que estar investido em liquidez. Você pega o Warren Buffett, né, que é o investidor mais rico do mundo, né, o terceiro mais rico do mundo, mas de investidor de bolsa, ele é o terceiro, o primeiro. Ele está hoje com essa crise que está acontecendo, né, suspeita de que a bolsa americana pode cair aí uns 30% por conta de crise dos bancos centrais, Estados Unidos e China, outras coisas acontecendo. O Warren Buffett está com 20% do caixa dele em título de tesouro, no caso americano, que rende 2,5%, 3% ao ano, sabe, 20%. Então, que no caso dele são 100 bilhões de dólares, né, na Berkshire Hathaway. Do patrimônio dele tem mais de 2 bi de dólar em liquidez. Por quê? Os grandes investidores, eles sempre têm uma liquidez boa, porque dá alguma merda no mercado, ele vai comprar ativos a preço de banana enquanto todo mundo está vendendo com medo de que vai cair mais. Sabe? Então, o investidor que realmente ganha dinheiro no longo prazo, ele tem um caixa, espera a bolsa cair e aí compra ali no momento de crise. Então, eu recomendo que você tenha o seu fundo de liquidez. Então, já falando de fundo imobiliário, o banco imobiliário, para quem jogou, né? Parece, né? A gente vai comprando as casinhas ali e vai recebendo aluguel. Então, fundo imobiliário, reserva de liquidez, que pode ser fundos DI e Tesouro Selic, aí uma parte em ações, e aí essa parte de ações é em mais longo prazo, porque as ações têm mais volatilidade do que os fundos imobiliários, e também quando a gente investe em ações, a gente está investindo em projetos que a empresa está desenvolvendo. Então, sei lá, vou pegar, sei lá, Magazine Luiza, né? Já subiu para caramba, mas tem um pessoal dizendo que ela vai virar um marketplace, né? Vai virar um Amazon da vida, né? Então, ela vai crescer muito ainda. Então, ela está investindo nisso. Então, quando você vira sócio da empresa agora, ela vai desenvolver esse projeto por 3, 4, 5 anos para você ter o retorno depois. Então, você saber que é a longo prazo. E a gente pode estar numa crise aqui iminente, você vai comprar e vai cair. Então, de novo, não vai vender uma ação que é boa no momento que está ruim. Não é a empresa que está ruim. Sabe? Então, eu diversifico por aí. Aí, por exemplo, fundo cambial. Na XP, na Rico, em outras corretoras, tem fundo cambial. Recomendo. Por quê? Você está dolarizando parte do seu dinheiro.
Se der uma crise americana, por mais que muita gente fala que o dólar está com problema, se der uma crise lá fora, cara, o dólar vai subir frente ao real. Então, tem uma parte do seu ativo dolarizado, é bom, você pode ir lá e comprar um fundo cambial, sabe? Então, só fundo imobiliário eu não recomendo. Eu tenho hoje na minha carteira, eu tenho 40 e tantos % de fundo imobiliário hoje, tá? Mas só fundo imobiliário eu não recomendo por conta disso. A diversificação é um caminho muito bom para a saúde do investidor. Ok, obrigado. Beleza? O Gustavo falou uma coisa aqui que é sobre o documentário. Eu passei isso aqui nos fundos, cara, eu estou trocando palavras aqui. Eu passei em alguns grupos esse documentário do Warren Buffett, Becoming Warren Buffett. Ele tem no YouTube, em várias páginas, tem uma que ele tem a legenda em português. É um documentário que eu recomendo para vocês. Não sei se esse que o Gustavo passou aqui foi o mesmo que eu vi, né, porque tem vários, mas tem um que tem a legenda em português. Recomendo, é um documentário de 1h30, então bota na TV, faça ali sua pipoca e veja como que funciona a cabeça de um mega investidor igual o Warren Buffett. O Gustavo está falando que esse tem legenda, então beleza, é isso aí mesmo. O que mais? Bom, não tendo mais perguntas, lembrando, eu estou muito pouco aqui no grupo do Facebook. Se tiverem alguma dúvida que quiserem mais rapidamente conversar comigo, manda lá um direct no meu Instagram. Eu tenho 2, né, o @RafaelCisne, e tem também o @MentorFim. Né? Então, o @RafaelCisne, se tiver alguma dúvida, me chama lá que a gente conversa. Tá? Gustavo mandou aqui no chat. Na HBO tem também, não sabia. Tem. Inclusive na abertura do vídeo do YouTube fala HBO. Isso aí. Becoming Warren Buffett. Recomendo para essa mentalidade de como um investidor de longo prazo pensa. E de sucesso. Pessoal, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Tiverem dúvidas, anotem. Faça seus investimentos. Eu gosto muito de falar de fundo imobiliário porque você consegue com pouco e vai alavancando esse resultado ao longo do tempo. Tá? Então, recomendo muito. Não deixem de fazer seus investimentos. Se você começa agora com 200, 300 reais, daqui a pouco você vai aumentando, daqui a 10 anos você vai estar com R$1 milhão. Agora, se você não começar hoje, esse R$1 milhão nunca vai aparecer. É esse o recado de hoje. Um prazer imenso falar com vocês. Rafael. Opa! Gustavo de novo. Depois passa o link pra gente lá eu não perdi a mentoria do 7 de agosto e não achei o link lá da gravação. Bom. E dessa também de hoje, por favor. Tá legal, eu vou subir o vídeo e coloco lá no grupo, vou procurar a outra e colocar lá também. Beleza, obrigado. Valeu? Até mais, gente. Forte abraço aí, bons investimentos para todos. Tchau, tchau.